Obrigada, gente, pela presença, por quem se dispôs a sair e vir aqui nos prestigiar. Quem se sentir à vontade, quiser chegar um pouquinho mais para frente, a gente agradece ficar mais juntinho. Estou muito feliz de estar aqui e poder mediar essa mesa, porque a gente já vem conversando há algum tempo entre nós e acho que era uma urgência fazer uma mesa de literatura contemporânea e que tivesse mulheres, e mulheres que têm protagonistas mulheres também, e livros lindos. Então, eu vou começar a apresentar de lá para cá. Aline Bey, que mora em São Paulo. Primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto. Maravilhoso, está à venda ali também. Está à venda, né? Já vamos fazer o merchan. A Giovanna Madalosso também vive em São Paulo. Tem 2 títulos, um de contos, A Teta Racional, e o romance Tudo Pode Ser Roubado. Assim, sucesso de crítica, de tudo mais, caminhando para um roteiro de cinema. E aqui a Gisele Mirabai, autora do Machamba. Não é o único livro dela, mas é o que a gente vai falar hoje aqui. Tem livros infantis também. E aí, acho que, para a gente abrir, eu queria que vocês lessem um trechinho, conforme a gente combinou, um trechinho escolhido, uma de cada, e aí a gente debate sobre isso. O tema da mesa são as disciplinas e os outros saberes, e que tem tudo a ver com o tema do Flipostos nesse ano. Então, a gente debate depois um pouquinho sobre isso, em cima disso, porque as 3 também vêm do teatro, vêm da dança e chegaram até a literatura. Então, falar um pouco sobre os processos e tudo mais. Mas eu gostaria que vocês lessem, até para o pessoal também conhecer um pouco mais do tom da escrita. Pode ser começar com a Aline? Fechou. Bom, o meu romance, O Peso do Pássaro Morto, ele é dividido pelas idades da personagem, da protagonista, que não tem nome, é uma anônima. E eu vou ler um trecho dos 8 anos. Acordei num salto, com a minha mãe chamando, vamos. Eu tinha prova, logo na primeira aula. No café da manhã, eu sabia mais de sono do que de matemática. Meu pai testou como eu estava, me fazendo perguntas, diretamente do livro, já um pouco estragado, de tanto ser aberto e fechado, além de esquecido no chão, também do banheiro. Eu não soube responder pergunta nenhuma. Queria comer sucrilhos eternamente e colocar óculos escuros, igual ao seu Luiz. Cheguei a pedir um óculos para minha mãe, que disse que preferia olhar nos meus olhos quando estávamos conversando. Tudo bem, eu vou fazer um óculos de bolacha Maria, assim que acabar a semana de prova. Minha rotina no colégio era a pior parte do meu dia. Eu tenho muito medo de borboleta, e a minha escola, cheia de verde, era cheia de asa também. Eu tinha uma amiga que imitava borboleta para mim, para me provar que não era tão terrível assim estar perto de uma. A imitação ficava muito boa. Tão boa que, às vezes, eu sentia medo da minha amiga chamada Carla, mas passava, assim que acabava a brincadeira. Contei para ela sobre o seu Luiz. A Carla não sabia o que era benzedeiro. É uma pessoa que arruma qualquer coisa dentro da gente sem precisar abrir com faca. Ela ficou curiosíssima, também porque eu disse isso devagar. Prometi que a levaria na casa dele para ela ficar boa, mas antes ela tinha que pegar uma gripe ou qualquer coisa assim. Ela me disse que ia tentar, mas a Carla tinha uma saúde de aço, ou a mãe dela colocava um saco invisível nela, protetor de doença e machucado. Nunca ouvi a Carla tossir. Ela nunca deu o choro de rala-joelho, pelo menos um roxo, nada. Carla, a menina intacta. Fora a inteligência dela, que me explicava a divisão durante o intervalo fazendo assim: 2 sanduíches para 2 meninas é igual a 1 sanduíche para cada menina e 0 fome. Eu vou pedir para a Giovanna ler também, e depois a Gisele, e aí a gente conversa sobre depois. Vamos lá. Foi por essa entrada sem batismo, iluminada apenas por uma lâmpada, que passei para encontrar o Biel. Desci os degraus, encontrei o balcão e o pequeno salão quase cheio, aquele bafo quente de bocas e panelas. Peguei uma mesa que ficava numa quina, afastada das outras, porque eu não queria que ninguém ouvisse a nossa conversa. Depois sentei, tirei a jaqueta e dei uma olhada nos clientes. 3 amigas batendo papo, uma senhora com um garoto que parecia mexer, um grupo de executivos bêbados, um homem de sunga e coleira no pescoço.
Essa era a São Paulo de que eu gostava, a São Paulo depois do expediente, quando as pessoas afrouxavam a gravata e deixavam entrever, como flores sinistras rebentando pelo corpo, as marcas de viver numa cidade tão obcecada com a produtividade. Porque, no final, a verdade sobre uma cidade é só essa, o que sobra de cada um depois que as luzes dos escritórios se apagam. E aqui, como todo mundo sabe, o que sobra é pouco, um emocional talhado pelos excessos, um terreno propício para as patologias se instalarem. Mas eu ainda preferia ver as pessoas assim, na sua face mais combalida, do que projetando virtudes de currículo vitae à luz do dia. Vamos ler um pedacinho do Machamba, Gi. Duas coisas a levaram até a Grécia: as pedras e as plantas. As enciclopédias das antigas civilizações contavam que as plantas gregas eram as mesmas de 2.500 anos atrás. Não as mesmas, mas os mesmos tipos de lírios e jacintos, os mesmos louros e romãs. Na fazenda em Fiandeiras, a mangueira está lá até hoje, em meio às laranjeiras e aos cachos das acácias. Olhando pela janela do ônibus, ela não sabe mais quem está sentado ali. Agora pode ter até outro nome. Se quiser, pode raspar a cabeça e pintar de louro, nada disso importa. A única coisa que interessa nesse momento é a velocidade da autopista. Só o movimento que a salva. Quem sabe, se deslocando pelo espaço, não chega na exata latitude e longitude onde seu coração, arrancado com unhas fumegantes, se encontra agora, caído embaixo das nuvens, perdido num canto qualquer. Desce do avião, toma ônibus, táxi, metrô. Poderia andar de barco, bicicleta, bonde, o que fosse, só para continuar em movimento, indo para não sei onde, para longe, para onde os sinos dobram, correndo na direção de plantas silvestres que jamais serão alcançadas. No dia do antes, o sol batia forte, como sempre é durante o período das grandes chuvas. O céu azul parado fazia as folhas mais bonitas, os beijos mais compridos e o ar mais puro e limpo. Mas a luz nunca vem sozinha. Traz em si uma sombra, e isso os gregos antigos já sabiam. Bom, agora eu vou começar a provocar. Vocês acharam que era fácil ler só o trechinho? Não, agora é aquela parte que eu fico provocando. Aline, quanto de disciplina que foi preciso para que o Peso do Pássaro Morto estivesse aqui hoje? Muita, nossa, muita. Essa pergunta é boa, porque tem todo um processo, além da escrita do romance, né? O Pássaro, ele começou dentro de uma oficina de escrita, de um escritor que chama Marcelino Freire, não sei se vocês conhecem, que ele dá uma oficina lá em São Paulo, e eu tinha feito uma oficina em 2015, tinha gostado muito, e em 2016 ele fez uma que era um concurso, chamado Toca. E como era o meu primeiro livro, o Pássaro é o meu primeiro trabalho, é muito complicado você publicar, né? Você ser aceito por uma editora. E eu tinha esse medo, assim, eu não conseguia entrar no meio, e achei que a oficina ia ser um ótimo jeito de publicar. E entrei. E como eu tenho essa coisa de atriz, eu gosto muito de ler meus textos. Eu gosto de participar de sarau, gosto de participar de leitura. E na oficina a gente tinha que produzir o capítulo, trazer um trecho e tal, e ler. E isso me estimulava a escrever, porque eu sabia que eu tinha que ler lá. E aí o livro foi nasceu até que rápido, o grosso dele em 6 meses. Depois eu lapidei, então o processo todo de escrita foi 1 ano. E eu consegui publicar o Pássaro por essa oficina, eu e um outro escritor chamado Paulo Júnior. Ele publicou um livro de contos chamado São Bernardo Sitiada. E depois do processo de publicação, é na raça que a gente vai divulgando o nosso trabalho, né? Porque os espaços continuam, as portas continuam fechadas. Assim, a gente pensa que vai abrir, mas abre uma, tem mais 300 fechadas. Então, a gente tem que ir para cima mesmo. E é por isso que eu estou aqui. Tá. E, bom, ainda nesse tocante da disciplina, eu vejo que você se autogerencia muito bem, você faz toda a sua própria assessoria e aí você se divulga nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, antes de ainda falar com as meninas, porque é um dilema para muitos escritores, né? Eles pensam, tipo, o meu primeiro passo é eu encontrar uma editora, e aí você tem uma editora, mas e aí? Aí você tem que divulgar, esse livro precisa chegar até as pessoas. Exatamente, porque é uma judiação, a gente tem tanto trabalho, né? A gente vai lá, escreve um romance e tal, e, sei lá, 10 pessoas leem.
Porque se você deixar pelo fluxo natural da coisa, é isso mesmo que acontece. Então, o Marcelino é um mestre para mim, porque quando eu comecei a fazer a oficina, ele sempre falou, o livro é do autor, ele sempre falava isso. A gente não pode se acomodar achando que porque você tem uma editora, está tudo pronto, não está. A editora tem que cuidar de uma porrada de coisa, vários outros autores. Se o autor não fizer a parte dele, não dá conta, porque mesmo a gente fazendo, a gente já não dá conta, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça, o livro é do autor. E aí, quando eu lancei, eu não imaginava que ia ser tudo que eu estou fazendo, nem imaginava o que eu ia fazer. Mas começa a vir uma intuição, né? Você começa a falar, bom, eu preciso agir, o que eu tenho? Eu tenho as redes sociais, né? E aí eu comecei a usar as redes sociais, comecei a usar para divulgar. Hoje em dia eu só uso as redes sociais para divulgar meu trabalho. E é muito eficiente mesmo, porque você consegue... primeiro que você tem o feedback dos seus leitores, você consegue ter uma comunicação direta com eles. Isso é muito diferente dos autores antigos, né? Que eram por cartas, coisas demoradas. Hoje em dia a pessoa lê teu livro, manda um inbox para você, você lê aquilo, é demais, assim, é muito próximo. E eu gosto muito de ficar bem próximo das pessoas que me leem. Eu não gosto de ficar com aquela imagem, o grande autor e os leitores. Não, eu gosto de ficar junto. Acho que isso vem um pouco do teatro, né? De junto sempre. A gente faz junto, né? O livro também é feito pelos leitores. Ok. Agora, Giovana, eu queria a mesma pergunta. O quanto de disciplina foi necessário para que a gente tivesse o Tudo Pode Ser Roubado, para que a Rabudinha tivesse aí na cabeça de todo mundo que leu? Eu acho que tem a disciplina da escrita, que é uma coisa que eu tenho desde sempre. Eu escrevo desde que eu me alfabetizei, então eu começaria falando dessa disciplina, de não ter parado de escrever nunca. Escrevi outros livros que, graças a Deus, não saíram, porque eu acho que ainda não estava pronta, que eu até brinco que eles estão lá nos disquetes, um livro infanto-juvenil e um outro romance, que, enfim, foram para o lixo. E, bom, tem a disciplina de um trabalho constante. Desde que eu fui alfabetizada, eu estou sempre escrevendo, e eu acho que esse escrever constante ajuda a chegar, né? Então você fala, mas eu joguei esses livros fora. Eu joguei, mas eles foram muito válidos para mim, porque esses livros não existiriam como eles existem se eu não tivesse jogado tanta coisa fora antes. Então tem uma grande disciplina do trabalho, a disciplina de você escrever tendo que, às vezes, ter, no meu caso, né, uma vida paralela, porque a literatura geralmente não fecha as contas de ninguém, então, cavando horários dentro da rotina. E depois a disciplina de você divulgar também, né, o trabalho. O meu primeiro livro saiu por uma editora menor, esse segundo livro é de uma editora um pouco maior, mas ainda assim pede muito comprometimento do autor. É um prazer também, né, por outro lado, e também ter essa proximidade com o leitor, que a Aline falou, é fantástico, eu também gosto. Tá, eu sei que você tem uma filha, né, que é criança ainda, e como é que é isso, assim, tipo, você é mãe solo, você tem uma filha, como é que tem essa disciplina de ser mãe e divulgar o livro, tá aqui hoje, tá, como é que... Eu acho que a história de ser mãe é fantástica, porque o que acontece? Como eu disse, eu sempre escrevi, né? E eu já tinha, um pouquinho antes da Teta Racional, eu já tinha muitos contos. Só que eu estava numa fase muito de, meu Deus, será que isso está bom? Será que o livro é esse? Será que o conto é esse? Aí minha filha nasceu. E quando minha filha nasceu, acabou meu tempo. Então não tinha mais aquele tempo para ficar refazendo, reescrevendo, reorganizando. Era assim, estava lá escrevendo, não, tem que parar, tem que dar, enfim, né, dar a teta racional. Dar a teta racional. Tinha uma teta de verdade, não era essa teta aqui pedindo ajuda. Então, a minha filha trouxe para a minha vida, e foi muito legal, uma grande agilidade que eu não tinha antes, um poder de decidir as coisas com mais rapidez, com mais agilidade, tanto que a maioria desses contos foram escritos e selecionados em torno desse período. Então, sim, um filho toma muito da gente, toma muito do nosso tempo, mas, principalmente, eu acho que ele dá também, né, uma profundidade incrível para o nosso trabalho. Você acha que você teria escrito e dado vida a esses livros antes da sua filha, ou você acha que também é parte desse processo? Por exemplo, ter tido ainda mais disciplina, ter conseguido finalizar, tem a ver também com essa relação de ser mãe? Com certeza, mas eu acho que o principal tem isso, né, que a gente está falando sobre disciplina, então eu acabei falando disso, que na prática influenciou. Mas talvez o mais importante é que esses livros não existiriam dessa forma, porque, principalmente no meu primeiro livro, existe um pensar a respeito do feminino, que foi uma coisa que minha filha fez comigo, porque quando a minha filha nasceu, eu desloquei o meu olhar, né? Primeiro que eu deixei de ser também só mãe dela, mas também agora olhei para minha mãe, comecei a olhar para minha mãe de uma outra maneira. Então, assim, minha filha abriu perspectivas, olhares novos para mim, e eu acho que a ideia de repensar o feminino veio muito da minha filha, da Eva.
Perfeito. Agora eu vou aqui com a Gi, que também tem 2 crianças, que também se divide entre 1 milhão de coisas. E também acho que é legal a gente falar para você como é que foi esse processo da disciplina para que nascesse uma chamba. Você também tem outros livros, então como é que foi? Tá. Eu também fiz a oficina com o Marcelino, que eu indico para todo mundo. Gente, né? Vamos agilizar essa oficina aí com o Marcelino. E eu tinha, como você falou, eu tinha 2 livros infantos juvenis, eu ia muito à escola e eu já tinha esse desejo de escrever um romance. E aí eu tinha um ou 2 capítulos e fui fazer a oficina do Marcelino, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque uma roda, era 15 ou 20 alunos e todo mundo malhando o seu texto. Então, essa oficina deu um arroz com feijão que, no fim, você fala, você pode não gostar, mas eu banco isso, sabe? Assim, deu muita força e me fez acreditar muito no trabalho. E, nesse processo, eu tive uma alegria muito grande, que foi ganhar a Bolsa da Funarte de Criação Literária, que é uma bolsa que, infelizmente, foi extinta, e que é uma bolsa que eu fui paga para ficar 6 meses escrevendo o livro. Então, foi um período da minha vida que eu consegui parar para escrever um romance que foi incrível. Não tinha tido essa experiência. Como ela falou, era sempre um processo de horas vagas, e eu me dei o luxo de acordar, tomar meu café e escrever um romance. Então, gente, peraí, vamos parar, porque eu nunca conheci uma pessoa que pôde fazer isso. Sim, pois um escritor que tinha 6 meses para ser escritor. E foi maravilhoso, porque, né, era aquela coisa de quando dava para encaixar, e eu pude, além de ter um prazo que me ajudou muito, estava num processo de oficina que me ajudava muito a trabalhar o texto, trabalhar cada vírgula, linguagem. E quando terminou a oficina, o Marcelino, ele falou, olha, esse livro está muito bom e eu quero mostrar para os editores, assim. Aí ele mostrou, me ajudou para 1 ou 2 editoras e eu tomei um belo não, né? Como acontece quase sempre, tomei não e fiquei um pouco ali sem saber, e nisso nasceram as 2 crianças. E aí eu fui só dar a teta mesmo, não conseguia muito conciliar, e nisso apareceu o Prêmio Kindle, um dia pulou assim na minha timeline do Facebook, né? E eu falei, eu acho que eu vou tentar, porque eu fazia parte do prêmio ser publicado pela Nova Fronteira, e eu coloquei o livro, foram 2.200 inscritos, eu coloquei falando, né? E aí tive a alegria de ganhar e anos depois ser publicada, porque eu fiz oficina há bastante tempo, então teve esse processo de esperar e assim, no fim deu tudo certo, que foi na editora certa, no lugar certo. E como a Aline falou, para estar aqui, tem que ralar, porque assim, a gente acha que publicou o livro, ficou pronto. É um processo de divulgação que é muito diferente do teatro, que eu venho do teatro e do cinema também, né? Minha formação em teatro e cinema, e a gente estava até falando disso, né? Tem uma coisa que o teatro é assim, você trabalha em grupo e você vai lá e apresenta e já está com o público. A literatura é uma coisa que você está sozinho, por mais que você se junte com pessoas afins, você está sozinho. E tem uma coisa assim que você não sabe muito bem como chegar nesse público, né, Aline? É um processo assim, vai construir avião já voando, sabe? Então, assim, divulgar rede social, mandar uns inbox, né? E o que eu tenho pensado muito é como levar a literatura para estar direto com o leitor, que é uma coisa maravilhosa que o teatro traz para a gente. E que eu tenho pensado como fazer isso. É uma pergunta que eu deixei aberta, inclusive. Ótimo. Quando a gente pensou essa mesa, foi igual eu falei no começo, porque são 3 autoras contemporâneas, são 3 autoras que circulam pelos prêmios, têm indicações, são aclamadas pela crítica literária, especialmente, e trazem personagens que também são mulheres. E aí eu queria falar um pouco sobre as personagens. Eu vou voltar lá e começar com a Aline. Aline, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua personagem também. Como é que você chegou nela? Como é que isso veio amadurecendo para você? Como é que, enfim, quando a gente lê o livro e acompanha toda a trajetória de vida dela, e é uma paulada atrás da outra, né? Eu li o livro assim numa tacada, foi um domingo, e eu fiquei extremamente devastada depois que eu li o livro, mas de um jeito bom. Só fala isso, fica triste. De um jeito muito bom, porque é muito tocante, e a forma de escrita também é diferente, assim, é um romance, mas você quebra todas as frases e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco de como é que foi esse processo para chegar na personagem que é encantadora, e muitas vezes a gente tem vontade de pegar e ser amiga dela e dar uns conselhos e sair para beber, enfim. Dá um abraço, né? Principalmente um abraço. Principalmente, ela precisa, ela é muito solitária.
Quando eu fui fazer a oficina do Marcelino em 2015, eu tinha uma resistência muito grande a oficinas, porque eu já tinha esse meu estilo de escrever, que é um pouco cortado. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, eu mostro. Parece que é inverso, né? Mas não é. As frases, eu corto frases. Para causar um ritmo, valorizar certas imagens, eu acho que funciona no meu estilo. E comecei a fazer isso muito intuitivamente. Faz muito tempo já que eu fazia isso. E quando eu pensava em oficina, eu achava que o escritor que estivesse dando a oficina ali, ele ia moldar o meu estilo, porque é um estilo um pouco esquisito, né, a priori. Mas o Marcelino respeitou muito e, inclusive, me incentivou a continuar essa minha pesquisa experimental. Então, quando eu fui escrever meu romance, eu quis testar meu fôlego dessa cortação de frases numa história um pouco mais longa. Só que é o meu primeiro romance, então eu não tinha muita ideia de como fazer um romance. Eu falei, bom, eu preciso pensar que eu tenho que escrever sobre alguma coisa. O que eu quero escrever? Eu quero escrever a história de uma mulher que... Eu quero escrever uma coisa sobre perdas. O tema principal era perdas. E pensei que nada mais justo colocar isso num corpo de mulher, porque só a gente sabe o quanto a gente perde o tempo todo, né? Cada escolha é uma coisa que a gente perde e tal. E foi assim que eu comecei a escrever a história, de uma forma muito intuitiva. E pensei que eu gostaria de separar o romance por idades, porque eu li um romance do Carrascosa. Esses numerozinhos aqui na capa são as idades da personagem. O João Mazanello Carrascosa, né, um autor brasileiro, ele tem um romance que chama Aos 7 aos 40. E eu li esse livro há uns anos atrás, e eu gosto muito de número. E esse livro pulou, assim, estava no standzinho, estava lá aos 7 aos 40, era uma edição da Kozak Naif muito bonita. E eu peguei o livro, comecei a ler e achei muito bonito você dividir uma história por idades. E quis experimentar isso anos depois no Pássaro. Então, separei por essas idades e comecei a escrever emprestando memórias, principalmente na infância. Na fase adulta já não empresto mais, é ficção mesmo. Não que na fase da infância aconteceram as coisas comigo, mas eu empresto muito a menina que eu fui para a menina do livro, sabe? Sentimentos, com visões de mundo, assim. Mas é inteiro ficcional. E aí o processo foi surgindo, o livro foi nascendo, mas ele é muito intuitivo. Esse segundo romance que eu estou escrevendo, ele já é uma outra coisa, assim, ele está gerando pesquisa. Mas esse eu deixei assim, eu testei o que eu conseguiria fazer, estando bem à vontade na frente do computador, assim, sabe? Deu certo. Eu sei. A gente está aqui hoje para te falar que deu certo. Giovana, eu queria também saber como é que você chegou na Rabudinha, que é uma personagem que é encantadora. Todo mundo se apaixona por ela, né? Quem lê o livro, a gente quer um pôster dela. É um pôster dela. A gente quer um pôster da Rabudinha, porque ela é muito maravilhosa, né? E aí todo mundo se apaixona por ela, embora ela seja uma vilã, né? E aí, o que é mais legal, né? E aí eu queria que você falasse como é que você chegou nessa personagem, que também não tem nome, né? E eu estreguei a Rabudinha, mas é bem curioso. Então, a Rabudinha nasceu... Bom, primeiro eu vim da Teta Racional, onde eu tinha narradoras bem autoficcionais, em geral, histórias muito próximas de mim, ali estão muito colocadas. E quando eu terminei esse livro, eu falei, puxa, eu quero tentar alguma coisa que se distancie um pouco mais da autoficção. E aí eu fui abrir a minha gaveta com aqueles tantos contos que eu escrevi durante tantos anos, e eu achei essa garçonete, que era uma garçonete, eu nem usaria a palavra cleptomaníaca, porque ela rouba, né, a garçonete no livro e no conto anterior também, ela rouba, mas quase como um vício, quase como uma maneira de, às vezes, se aproximar de algumas pessoas, um preenchimento que vai um pouco além da questão financeira. Eu acho que tudo sempre vai um pouco além da questão financeira, né? Sempre temos algumas camadas a mais. Bom, e aí eu encontrei a Rabudinha, né, essa garçonete que rouba coisas na minha gaveta de contos, e achei que ela daria um bom romance. Para um primeiro romance, eu também achei que seria muito legal trabalhar com a garçonete, porque num primeiro romance eu queria ter um domínio bem grande dessa minha narradora, dessa minha personagem. E a minha família tem restaurantes em Curitiba. Então eu fui criada dentro de restaurante, eu já trabalhei como hostess, eu trabalhei como garçonete, todos os finais de semana não, que dono de restaurante trabalha domingo, mas as segundas, quando a gente se reunia, o assunto era só restaurante, os bastidores do restaurante. Depois eu fui estudar roteiro, eu estudei roteiro na Universidade de Nova York, lá também eu trabalhei de garçonete em Nova York. Então, assim, eu tinha muita cancha para falar desse assunto, eu tinha muita segurança. Então, eu falei, pronto, eu tenho essa personagem, que pode ser uma garçonete, vai trabalhar no restaurante, e também uma ladra.
E teve uma coisa que me agradou muito também nela, que foi pensar em... Eu não consegui na época, e até hoje eu não vejo tão diretamente, uma outra personagem tão parecida na literatura. Porque eu vim muito dessa discussão desses aspectos maternos, e aqui tem a relação mãe-filha, tem a relação entre duas amigas, e eu gostei de pensar que eu tinha uma personagem inusitada, no sentido de que a gente vê muito malandro, né? Principalmente no Brasil, o malandro, o mau caráter. Para a mulher tem o lugar da mulher, do malandro, mas não a malandra. Então eu falei, gente, vou tomar esse lugar, que geralmente é do masculino, né? E eu vou botar minha cafajeste para rodar nessa história. E foi assim que nasceu a Rabudinha. E por que ela tem, na verdade é uma pergunta para você, não é ela, mas por que a fixação no Guarani, no livro? Porque quando eu achei ela na minha gaveta de contos, ela roubava pequenos objetos, como ela rouba também nesse livro, né? Peças de marca, tal. Mas aí por uma questão narrativa mesmo, porque eu achei que seria bacana para mim ter um roubo grande e significativo. E o que aconteceu foi que há uns 10 anos, mais ou menos, eu estava em Lisboa, eu entrei numa loja de livros usados, comecei a conversar com o alfarrabista, eu descobri que algumas obras poderiam custar muito dinheiro, valores que eu não imaginava, né? Tipo, os Lusíadas, acho que estava avaliado em 150 mil euros, isso me impressionou muito na ocasião. Então, quando eu achei a personagem, eu lembrei disso. Eu falei, puxa, seria fantástico ela roubar um livro. E aí eu fui conversar com pessoas em São Paulo e descobri que o Guarani poderia ser uma obra com valor bem elevado. Ah, entendi. Então fica a dica, né, gente? A gente acha que ninguém rouba livro, mas pode acontecer tudo, pode ser, inclusive livro, inclusive no Brasil. Comprem, um dia vai valer muito, então vamos já pensar no futuro, garantir essa poupança aí. Gi, eu queria que você falasse da Machamba também, como é que veio essa personagem. Quando eu estava lendo, eu tive uma sensação que, de repente, ela é bem autobiográfica, e, de repente, eu te enxerguei em vários momentos nela. Eu queria que você contasse um pouco dessa protagonista que passeia nesse tempo, né, entre o tempo grande e o tempo pequeno, e que você também falasse um pouco sobre isso no livro, que eu achei que é uma coisa muito bonita. A Machamba é uma garota, né? Ela cresceu numa fazenda e esse processo sinestésico sempre cresceu junto com o romance. Assim, os primeiros capítulos, que eu nem sabia direito como era, como ia ser, já vinha esse processo sinestésico da personagem, assim, que uma amiga minha descreveu de um jeito que eu achei que fez sentido, que é como se a câmera no livro tivesse, fosse um plano externo, nem uma subjetiva, mas na epiderme da personagem, assim. Tudo é muito sinestésico, né? E ela cresceu nessa fazenda e agora ela está morando em Londres, está perdida, e ela faz essa viagem pelas antigas civilizações, e quanto mais ela viaja pelas ruínas, mais ela vai em direção às próprias ruínas, e em direção ao episódio traumático que aconteceu nessa fazenda. E aí, mais do que dividir entre a fazenda e o tempo de agora, tem esses dois tempos no livro, que é o tempo grande e o tempo pequeno. Que é o tempo pequeno, são as coisas que acontecem muito rápido, assim, eu tenho que pegar meu relógio, eu tenho que ir ali, porque 6 horas é a mesa, sabe? E o tempo grande, eu falo, é o tempo que Saturno demora para dar volta no Sol, é o tempo das estações. Seria quase como um tempo dos caçadores-coletores, sabe? Pré-relógio. E eu acho que acaba que esses tempos são tão personagens quanto a Machamba, né? Tem as questões de cabeça de ovos mexidos, expressões que são... Porque é um livro de um processo interno da personagem, mas, tipo, a cabeça dela vira um personagem também, né? Que é cabeça de ovos mexidos, porque ela frita ovos mexidos num restaurante também, quando ela trabalha de garçonete. E essa questão autobiográfica, assim, eu acho que como Aline, eu emprestei memórias da fazenda da minha tia, que a minha tia tinha uma fazenda, para a Machamba, mas assim, eu cresci em apartamento, eu tinha uma fascinação pela natureza, que eu continuo tendo, mas eu sou uma cria de apartamento, de cidade grande. Então, assim, eu quis fazer pegar essa fazenda e estender para a infância da personagem, né? Os lugares onde a Machamba foi, alguns eu fui, que ela faz essa viagem Grécia, Egito, Turquia, Israel. Não foi em todos, muitos vieram do Google Maps. Como eu tinha tempo, eu tinha bolsa, eu tinha tempo, eu ficava lá pesquisando, como é o Egito. Então, assim, eu acho que ela é um pouco diferente de mim, no sentido que ela é muito silenciosa, né? E eu falo pra caramba. Ela é bem, assim...
nesse sentido de o olhar dela, ela vai indo pelo plano detalhe e repara aquela flor que está virada ali, e até entrar nisso e abrir para um todo de Vênus, Marte, que é um processo dela que me trouxe muito... Eu tinha muito prazer em escrever. Quando eu estava escrevendo os processos dela, eu sentia assim, muita... Eu estava em estado de poesia, isso me fazia muito bem. Assim, a Giovana comentou a questão do roteiro, né, que você pensou no arco da personagem, você chegou a pensar assim Sim. Porque no Machamba, assim, porque eu trabalho com roteiro, eu costumo pensar, mas no Machamba eu deixei o processo de botar o dedo no computador e escrever, guiar. Foi um livro que eu deixei, tanto é que ele brinca muito com essa questão do tempo, né? E era isso que eu ia te perguntar, porque eu li uma crítica que a pessoa que fez, ela falou que ela ficou super perdida quando ela estava lendo o livro, e só depois que ela terminou que ela entendeu como se dá essa construção do tempo. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, assim, como é que você foi pensando e descrevendo essas cenas? Porque há um suspense, né? A gente fica o tempo todo tentando imaginar o que aconteceu com ela, e muitas vezes a narrativa se repete, quando ela fala da fazenda, quando ela fala de onde ela está, o que é um recurso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o uso desse recurso, se é uma coisa que veio com você do cinema, do roteiro, ou se você colocou a primeira vez agora no livro. Eu acho que vem um pouco do meu processo de leitura. Eu li um livro de uma autora, não sei se vocês conhecem, chamada Arundhati Roy, a gente já falou dela. É uma autora indiana, ela ganhou o Man Booker Prize por esse livro, chama O Deus das Pequenas Coisas. Que eu não sei se você chegou a ler esse livro, ele brinca também. Eu lembro que quando eu me maravilhei com esse processo que o tempo ia daqui para lá, mas não era assim, porque o filme usa muito o recurso do flashback. Tipo assim, tá aqui, então deixa eu lembrar o que aconteceu. Sim. E ela não, e me maravilhou um pouco isso, porque no Machamba eu vejo que às vezes, por exemplo, a bota abre para uma coisa no passado, mas Sim. depois já volta para a bota aqui, né? São os objetos que levam. E assim, uma coisa que a gente já conversou também, eu atualmente estudo astronomia, que a gente estuda muita física. Eu sempre fui uma apaixonada por física, assim. Todos os meus livros, de alguma forma, vão lidar com a física. E eu sou muito ligada nessa coisa do tempo e espaço, das linhas do tempo e espaço, assim. Então, eu acho que foi nesse lugar. Essa questão do tempo é muito importante para mim. Então, acho que é por isso que eu falei, tem muita trajetória da personagem, mas a questão de entender o tempo de uma forma diferente, olhar para o tempo de uma forma que não é esse tempo que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, o que aconteceu depois, eu acho que é algo que, como é importante para mim, sempre vai estar nas minhas narrativas. Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar e que aparece muito nos 3 livros e nas 3 personagens é a questão da solidão, que você já comentou. E aí eu queria entender, também a pergunta vale para as 3, mas por que vocês optaram por personagens que são solitárias e como é que foi a construção dessa solidão? Quando eu penso na solidão do meu livro, eu penso, a maioria dos meus personagens são muito solitários. Eu acho que eu sou uma grande solitária também. Mas ele nasceu do título, O Peso do Pássaro Morto, porque ele nasceu de uma experiência real que eu tive quando eu era criança. A gente tinha em casa pássaro em gaiola, e o que é um absurdo, uma tristeza, já muito solitário isso, né? E você crescer com essa angústia, já é muito angústia. Eu não sabia por que eu ficava angustiada, porque quando você tem uma coisa em casa, parece que é difícil criticar quando você é muito jovem. Sim. Aquilo faz parte, né? E você não entende direito porque você se sente incomodada, e já acho isso muito solitário. Sim. E o passarinho estava com a unha comprida, o canário, e ele se machuca, né? É perigoso. Aí a minha mãe falou, segura ele, que eu vou pegar o cortador lá na cozinha. E eu segurei o canário, era um canarinho amarelo. E ele morreu na minha mão, assim, em questões de segundos, porque ele ficou muito assustado, ele muito pequeno, e eu era pequena. Então, ver uma coisa que estava viva, tão bonita, morrer, assim, foi enorme, sabe? E eu fiquei com isso para sempre. E o título me veio, quando eu comecei a pensar que eu queria escrever uma história sobre perdas, o título veio, eu estava andando na rua e veio. E aí me ligou aquela imagem da infância. Não é uma coisa que eu pensava o tempo todo, mas era uma coisa que estava em mim, né? Então, é muito solitário tudo isso, sabe? Essas pequenas coisas que acontecem. E eu queria, não dei nome para a minha personagem, para essa solidão ficar mais ampliada. Porque eu queria falar de uma mulher que, no fundo, somos todas. Eu queria falar de um lugar que todas nós temos, né?
E acho que não dá nome da solidão, e ao mesmo tempo o livro é esse foco narrativo para a solidão. Então, finalmente, tem alguém olhando para essa mulher que nunca foi olhada. E é a mesma coisa que o pássaro e todas as coisas pequenas que acontecem, né? Às vezes a gente olha muito para as grandes coisas que também são muito tristes, mas tem muita coisa pequena na tristeza. E eu queria falar disso, assim. E é muito bonito. E ainda é bonito. Também é triste e bonito, assim, essas coisas, né? Você olha e você fala, cara, mas dá vontade de viver, né? Assim, para mim, pelo menos. Sim. É o inverso, sabe? Eu trago para um outro lugar, assim. Eu tenho vontade de apresentar uma personagem para outra, para sei lá. Gente, elas precisavam. A minha precisava conhecer rapidinho no nível, viajar para Londres. Não, tá legal a gente aqui, mas eu queria que os três interagissem, né? De repente. Vamos essa mesa. Podia ter mandado elas. Podia sair um conto, assim, sei lá, as três podiam se encontrar, né, em algum momento. Com certeza. Eu queria que você falasse também, Giovana, sobre a solidão aí da Rabudinha, que de repente rouba para suprir isso também, talvez. Com certeza. Eu acho que eu vou passar, eu acho que é o meu tema. Eu vou passar a vida toda escrevendo sobre a solidão. Não é só esse livro. Tanto que eu acho que aqui mesmo no anterior também já tem outros exercícios, né? Quando a gente vai ver a solidão materna, a solidão que essa mãe sente quando tem um filho. Eu falo da solidão entre mãe e filha também adultas já, né? Tem uma hora que essa filha adulta se pergunta, nossa, por que até amar tem que ser tão difícil? Quer dizer, até estar com a própria mãe adulta e dentro dessa relação ela também se sente sozinha em alguns momentos. E a Rabudinha super solitária. Então, acho que eu vou sempre, esse é o meu grande tema, tanto que agora, no meu terceiro livro, a solidão vai aparecer dentro do casamento, quer dizer, como pode você estar com alguém, até estar perto e amar, e também, em tantos momentos, se sentir sozinho. E da Rabudinha, especificamente, é um livro que, sei lá, eu acho que ele fala um pouco quando eu mudei para São Paulo, né? Tem a questão do isolamento urbano, é uma coisa que me chama muito a atenção. Embora hoje eu até estive aqui na Rádio de Poços e a gente estava conversando, e essa sensação também não está só numa cidade tão grande, né? Pode estar em qualquer lugar, obviamente, mas chegando em São Paulo eu tive uma sensação muito grande do quanto as pessoas estão numa densidade demográfica, estão tão próximas, estão ali dentro das janelas, uma do lado da outra. Eu acho que tem muito isso aqui, o quanto elas não se falam, o quanto elas não conseguem interagir. E a Rabudinha vaga por essa cidade com essas outras pessoas solitárias, todo mundo, de alguma maneira, buscando, né, amor e companhia, mas o mais incrível é sem saber exatamente como conseguir isso, né, com tanta vontade de não estar só e tão, assim, estamos tão desparamentados para passar por essa barreira. Então, é disso que eu falo no Tudo Pode Ser Roubado. Perfeito. Agora, Gisele, queria que você falasse também da solidão da Machamba, que é extremamente dolorida. Na verdade, acho que os 3 livros, quando eu li, eu falei do da Aline, mas os 3 eu fiquei devastada, mas de formas diferentes. Acho que o da Giovana um pouco menos, porque ele é um pouco mais bem-humorado, mas ainda assim desloca bastante. E aí eu também fiquei muito triste, né, com a história da Machamba, ao mesmo tempo que é muito bonita, porque tem um final até um pouco mais otimista do que o da Aline. Mas, tipo, Aline, depressivona. Não queria falar, mas depressivona. Então, eu queria que você falasse da solidão dela também. Machamba também é bem sozinha. E é engraçado, né, que as 3 personagens, eu não sei se tem uma relação, mas elas não têm nome, né? A Machamba, na verdade, não é o nome dela. Não é o nome dela, assim como a Rabudinha também não é Rabudinha, né? Essa palavra Machamba, ela é do Banto, vem da língua Banto, né? Ela significa terra que se planta. Ela é usada até hoje em Moçambique, e essa fazenda onde Machamba cresceu e se sentia completa, parte desse todo, o filho do caseiro, a família do caseiro chamavam de Machamba, né? E aí ele apelidou ela com esse nome, e ela é o nome que ela leva no livro, que é o título, mas na verdade é um codinome, assim. E ela, essa solidão, eu acho que assim, essa parte que ela cresce na fazenda, ela não está só. Ela está muito conectada com esse entorno. E já no segundo capítulo, que ela já está em Londres, tem essa solidão que é muito potencializada pela cidade grande, né? Pela correria, pelo tempo pequeno. Tem uma coisa ali que o tempo grande, você se dissolve e faz parte do todo, assim. Você pode estar só, mas está com